Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco. Eu sou Valtão e no programa de hoje, TV Churrasco Entrevista. Estou recebendo Dr. Conrado. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você. E o assunto hoje? Medicina do trabalho. Tem muito assunto para se dizer, né? Tem bastante coisa, muita coisa. Come uma provoleta? Com o maior Um minutinho prazer. que eu vou Com pôr no gosto. forno e a gente já começa o bate-papo. Com gosto, Tá? Walter. Bom, amigo de casa, é uma receita muito simples, a origem, de fato, que nós tomamos esse contato é a Argentina, né? E o passo a passo você encontra no site da tvchurrasco.com.br. Muito simples, realmente. Eu já preparei e vou levar ao forno. Bom, tempo. 100 graus, aproximadamente 7, 8 minutos, mas realmente fica uma delícia. Bom, doutor, quando falamos em medicina do trabalho, o Brasil não está tão atrasado, está evoluído nesse ponto, né? O Brasil poderia ser tomado como exemplo. É um país que tem, primeiro, uma legislação, então isso se a gente falar exclusivamente da parte de obrigações legais, compromissos, é um país que tem uma legislação dessa parte de saúde ocupacional muito avançada, originada ou puxada do que foi desenvolvido desde o começo do século passado na Itália, então é uma legislação muito forte. Agora, difícil é a aplicação, que às vezes é um pouquinho complicada mesmo, porque é trabalhosa, necessita de alguma atenção tanto da parte do trabalhador quanto da parte do empregador. É uma relação complicada, mas bem feita é uma relação de sucesso. E dentro da medicina do trabalho, que vamos chamar a parte mais legal, seria os exames, Isso. os periódicos, tudo. Também tem a parte mais abrangente, que seria a saúde do trabalhador, né? Exatamente. Esse conceito de medicina do trabalho é um conceito formal, mas na realidade, quando você começa a ampliar um pouquinho os horizontes desse assunto, você poderia levar a um ponto muito melhor, que seria a questão não só da medicina do trabalho, mas a da saúde do trabalhador. E aí você vai para um campo muito mais amplo que se aproxima da medicina preventiva, que é onde a medicina de fato deveria atuar, antes que aconteçam, vamos dizer assim, os problemas. Então, se eu puder me antecipar, e é por isso que a gente chama de preventiva, eu vou prevenir ali aquelas coisas todas que seriam ruins, tanto para o trabalhador Que como para o fora o empregador. exame periódico, seriam os exames extrapolamos tradicionais, isso. né? Os exames... Aí, se for para considerar isso de uma forma bastante prática, você tem que avaliar cidadão por cidadão. E, obviamente, você pode classificá-los depois em grupos, mas há pessoas que têm predisposição para alguma coisa, por exemplo, por uma questão familiar. Então, hoje é comum você pegar uma família de diabéticos, uma família de hipertensos. E se nós formos estudar, por exemplo, aí as grandes entidades médicas que hoje nos atrapalham ou que complicam a vida do cidadão, nós vamos falar de algumas dessas que são poucas. Por exemplo, a hipertensão, que eu já citei, diabetes, alguns hábitos que estão por aí, que todo mundo conhece, que é principalmente aí o tabagismo, o sedentarismo, uma série de coisas que deveriam ser abordadas se a gente passasse a trabalhar a saúde de uma forma mais completa, abrangente, né? Integrada. Então a gente chamaria isso talvez de uma medicina integral, de fato tem gente que chama de medicina integral. E obviamente eu vou tratar dessa pessoa antes que ela venha a sofrer as consequências por não ter se cuidado. É muito mais fácil você tratar de uma hipertensão do que tratar lá na ponta de um AVC, de uma coisa qualquer que vai mostrar a você que teu trabalhador estava doente quando você fica sabendo que ele está numa UTI. Nossa provoleta está pronta, só que eu vou tirar antes que eu perca o trabalho lá, valeu? Bom, doutor Conrado, uma bela de uma provoleta. O detalhe é o seguinte, a diferença do forno em relação à churrasqueira é que você, enquanto vai fazer na churrasqueira, você vai virando e você tem condições
de não fazer com que ela derreta a volta. Tá? E no forno o efeito é o mesmo. Mas voltando ao assunto é o seguinte, as perguntas seriam o seguinte, em relação ao tabagismo e o alcoolismo. O problema que a gente tem hoje, indo direto ao assunto, o tabagismo, se ele não volta a ser tratado como um problema, ele começa a aparecer de novo nas novas gerações. Então, de vez em quando, a gente tem aí nas estatísticas... uma recaída. Isso é muito preocupante. E o alcoolismo nas empresas? O alcoolismo é a mesma coisa. O alcoolismo é um problema permanente. Então, saindo daquelas doenças que a gente citou logo agora há pouco, os hábitos. Então, o tabagismo, o sedentarismo, o alcoolismo, esses hábitos deveriam ser tratados. O senhor está falando de sedentarismo. Agora é o seguinte... A população tem realmente observado que ela está mais obesa. Né? Quais seriam as dicas, tanto para o trabalhador, né, como para o amigo telespectador, que ele poderia... Situações simples do cotidiano. Então eu recomendaria um pouquinho de cuidado na alimentação. Não estou dizendo para ninguém deixar de comer. Imagina que eu vou deixar de comer, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo... Mas está com suco de laranja. Então, agora, os exageros, principalmente os açúcares, né? Quer dizer, essas coisas todas, quer dizer, que a gente infelizmente habitua. Quer dizer, um pouquinho de pensar, um pouquinho de refletir a respeito da alimentação e dos hábitos que o cidadão usa ou implementa ali no seu dia a dia. Bom, doutor Conrado, nosso tempo, infelizmente, se encerrou. Muito obrigado pela sua... O prazer é todo meu. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.